descalabro de colocar as minhas participações. Eu ainda cometo o descalabro de colocar as minhas participações no meu canal do YouTube. Eu não sabia que estava cometendo um crime. Ah, mas Paulo, jornalista é diferente de blogueiro. Quem define? É uma carteirinha? É uma decisão burocrática do Estado que agora vai decidir quem tem direito de emitir, quem é o autorizado a emitir opinião? Desde que eles, claro, não sejam considerados extremistas pelo Ministério da Verdade, não é verdade? Aqui nos Estados Unidos não tem essa distinção, não. Eu faço uma pergunta ao ouvinte. Quem tem mentido mais? Quem tem feito mais fake news nos últimos anos? Os blogueiros ou os jornalistas? Qual é a diferença entre a Andréa Sardi, ou Sardi, sei lá, pro Alan dos Santos? Ela fala mal do governo, ele às vezes fala bem. E os jornalistas do PT, que integravam os quadros da grande mídia por anos? Enquanto os blogs favoráveis do governo, ao governo do PT, eram abastecidos por verba pública de publicidade, tudo bem. Ninguém foi questionado. As invasões do MST, do MTST, incentivadas rotineiramente nesses blogs de esquerda, eram democráticas? E o que dizer dos membros do Ministério Público e do Judiciário, cujo conteúdo sigiloso dos processos era vazado rotineiramente a um conhecido blog, e agora, curiosamente, todos eles são colunistas de revista do mesmo blog? Não dá para dizer que uma coisa levou a outra, mas é considerado monetização? Esse inquérito é uma vergonha para o Brasil. Ele é inconstitucional, ilegal e imoral. É um ótimo exemplo do uso da burocracia não eleita para perseguição política. O objetivo aqui é claro: criminalizar a opinião contrária, calar os apoiadores do presidente Bolsonaro nas redes sociais e abafar os movimentos de rua que deram suporte ao presidente. Deram e voltarão a dar depois do Covid. Só aguardar. Eu não conheço nada mais antidemocrático do que isso. Nada mais antidemocrático que isso. E, Técio, eu não conheço você, mas vê se me adiciona nos grupos aí, porque obter informação do governo às vezes é difícil pra caramba. Josias, quando os rapazes da Polícia Federal realizaram batidas de busca e apreensão nas casas dos alvos de apologistas do bolsonarismo, o presidente Bolsonaro reclamou que estavam atacando a minha empresa. Vamos tentar colocar as coisas no nível mais suportável. Daí, força a barra desse jeito, realmente, eu acho que esse programa não merece. Sabe por que não dá nem pra comentar? Porque você não tem argumento nenhum. Você não tem nada pra falar. Porque, na verdade, a diferença entre esses blogueiros e os jornalistas é que os jornalistas, na maioria das vezes, estão fazendo fanfic. Tem gente que faz o dia inteiro. Escreve ficção. Eu te pergunto, Thaís, você está falando que tem alguma coisa de legal que eles estão ganhando dinheiro? Sabe quem paga o dinheiro dos blogueiros? O povo. O povo que resolve assistir os vídeos no YouTube. Isso é claro. E sabe por que o povo assiste? Porque o trabalho que vocês, jornalistas, que nós jornalistas temos feito é tão ruim, que nem prefere assistir um vídeo tosco de um blogueiro do que muitas vezes assistir um programa de televisão. Não dá para fazer uma autocrítica, não? Eu fico pensando o que você está fazendo aqui. Que tal você respeitar o programa do trabalho? Que tal você respeitar a pessoa que te contrata? Que tal você respeitar o ouvinte que está aqui pagando, inclusive, com anúncios para ver jornalismo profissional? Jornalismo profissional morreu. Jornalismo profissional é uma porcaria. Jornalismo profissional não presta mais. Jornalismo profissional virou uma máquina de militância de esquerda. Ou então você está fazendo aqui, porque aqui é o lugar que se faz jornalismo profissional. Eu não sei, Paulo. Eu não sei o que você está fazendo aqui, porque aqui se faz jornalismo profissional. Talvez você esteja no lugar errado. Está faltando autocrítica para os jornalistas. As pessoas decidem o conteúdo que elas querem assistir. Eu sempre digo isso, cada um é senhor de si. Não tem dinheiro público indo para esses blogueiros. Não tem crime. Eu pergunto, eu desafio, qual é o crime no Código Penal? Fala aí para mim, qual é o artigo do Código Penal? Sempre que eu cito alguém aqui cometendo crime, eu cito o artigo do Código Penal. Qual é o artigo do Código Penal? Não sabe, né? Sabe por que não sabe? Eu encerrei com você. Esse negócio de, não, olha só, nem comento, temos que manter o nível, fala besteira. Pô, que campeão de falar besteira aqui no programa? Todo mundo sabe quem é. Quem é, Thaís? Todo mundo sabe. Pergunta pro espectador, pergunta pro ouvinte, lê os comentários do nosso vídeo no canal do Jovem Pan. Vê quem é o campeão de falar besteira aqui, quem é a campeã. Eu fiz um vídeo lá, na verdade eu fiz uma live lá na minha live de sábado, todo sábado, 8 horas da noite acontece a gravação do nosso podcast ao vivo, e a gente comentou aqui, eu e os inscritos, inclusive tem um trecho da live postado aqui no canal, sobre o Paulo Figueiredo Filho. Paulo Figueiredo Filho foi o cara que substituiu o Rodrigo Constantino depois que ele foi afastado da Jovem Pan. O Paulo Figueiredo Filho entrou neste posto ali de comentarista político, de analista político do Constantino, inclusive no programa 3 em 1 da Jovem Pan. Comentei sobre esse vídeo que tinha, onde ele respondia a Thaís, não a Thaís diretamente, mas respondia uma coisa em si e envolveu uma discussão com a Thaís, que é também ali uma das integrantes desse programa 3 em 1, e foi um momento muito, sabe, são aquelas situações que você tem vergonha de estar assistindo, a famosa vergonha alheia. Não tem muito o que falar, primeiro por falta de argumento desse Paulo Figueiredo Filho, segundo pela agressividade nesse discurso, terceiro por ficar demonizando jornalista e a mídia tradicional, a dita mídia tradicional, em que ele inclusive faz parte, pega o microfone e fala por ela, para falar mal dessa que cede o microfone para ele. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, sobre como era perigoso a Jovem Pan dar espaço para esse tipo de coisa. Aconteceu agora que o Paulo Figueiredo Filho colocou lá no Twitter dele, aspas para o que ele escreveu: queridos, informo a vocês que a partir de hoje não farei mais o programa 3 em 1 na Jovem Pan. A decisão foi da rádio, mas acreditem, foi muito benéfica para mim. Depois explico mais detalhes. Amanhã estarei normalmente no Jornal da Manhã da mesma emissora.
Vamos conversar sobre isso aqui, porque o problema não é você ter um posicionamento político alinhado a B, C, D, ou seja lá qual a letra do alfabeto você queira escolher. O problema não é você ter opiniões muito concisas, você ter uma opinião firme. O problema não são essas coisas. O problema é aquilo que você está falando. E a maneira que você fala também conta um pouquinho. Ele defende uma coisa absurda e ele fala de maneira absurda. A prova disso é quando você vê o portal Terça Livre publicando essa saída desse 3 em 1 da Jovem Pan da seguinte maneira: Jovem Pan arrega e retira Paulo Figueiredo do 3 em 1. Mais ainda, existem outras matérias que dizem após detonar a Thaís, Jovem Pan afasta Paulo Figueiredo, como se ele fosse um injustiçado, como se ele fosse o cara que realmente fala tudo que todo mundo sempre quis falar, mas nunca ninguém teve coragem, sabe? Isso que ele faz, isso que o Paulo Figueiredo Filho fez nesse momento, e não só esse, vários outros momentos, pelo que eu percebi dessa participação curta dele no 3 em 1, não é falar tudo que os outros querem falar, tudo que sempre quiseram dizer num veículo de comunicação, mas nunca tiveram coragem. Isso não é coragem, isso é deselegante, isso é uma falta de educação, isso é falta de argumento, só isso. É única e exclusivamente a prova de um despreparo que esse cara tem para estar na posição que ele estava. É só isso. Agora ele vai para um outro programa ali e eu vou começar a concordar com o que alguns inscritos e inscritas comentaram no meu vídeo e na live, onde eles falavam que esse Paulo Figueiredo Filho não ia durar muito tempo, ia durar muito menos do que o Rodrigo Constantino. E eu ainda comentei que da maneira que ele estava se colocando, a maneira que ele estava falando, as coisas que ele estava falando, realmente ele não ia durar muito tempo, porque é uma escolha de discurso, é uma escolha de se comunicar. Não é que é arriscado, é só desnecessário, é só agressivo, e com o tempo, a própria emissora, mesmo que ela concorde com isso, ela vai se dar conta de que você está dando espaço para uma coisa que não precisava e que não deveria dar espaço. Você consegue fazer discursos, você consegue defender as coisas que você acredita de maneira elegante, mantendo um diálogo, mantendo um debate num programa. Eu posso discordar com as pessoas e ainda assim manter um certo nível de educação. O que ele não fazia, ele atacava frontalmente os dois integrantes do programa 3 em 1. Ele estava sempre tentando vencer uma luta ali imaginária. Então ele estava sempre numa guerra. E, obviamente, na percepção daqueles que gostavam do Paulo Figueiredo Filho, provavelmente esse Paulo Figueiredo sempre vencia. Primeiro porque as pessoas já não olham mais argumentos, elas simplesmente vão olhar quem é que eu concordo, quem é que eu discordo, e aí pronto, você já decidiu quem venceu esse debate, aspas pro debate, porque não é debate. E segundo porque o Paulo Figueiredo ficava entrando numa guerra que só ele estava participando. E aí quando só tem o Paulo Figueiredo participando de uma guerra, é óbvio que ele vai vencer. Guerra no discurso ali, no debate, de você ficar apontando o dedo para a pessoa que está ali com você no programa, como se fosse um convidado inimigo e que estivesse defendendo coisas absurdas que não deveriam estar ali. Quando, na verdade, o papel de quem está defendendo coisas absurdas e não deveria estar ali é justamente o Paulo Figueiredo Filho. É justamente esse cara que saiu e agora vai continuar no Jornal da Manhã, na mesma emissora, mas saiba que se ele continuar dessa maneira, ele vai deslizar. Mais cedo ou mais tarde, ele vai falar algum absurdo. Mais cedo ou mais tarde, ele vai falar alguma coisa extremamente inapropriada e a Jovem Pan vai ter que não só retirar ele de um programa, mas da Jovem Pan como um todo. Não é novidade. Não é a primeira vez que isso acontece. O estilo desse cara e as coisas que ele defende e as pessoas que ele tá alinhado é impressionante, mas elas seguem um mesmo padrão de se comunicar, um mesmo padrão de defender as coisas, um mesmo padrão de atacar as pessoas, inclusive aqueles que participam, que trabalham com eles. Que ambiente de trabalho é esse que esse cara tá ajudando, inclusive, a construir?
Rapidamente, quero convidar você não só para se inscrever no canal, clicar no botão do gostei, compartilhar esse vídeo nas tuas redes sociais, principalmente para aquelas pessoas que você sabe que acompanham a Jovem Pan, que acompanham o Paulo Figueiredo Filho, para que a gente consiga pensar e elevar para um outro nível esse debate, porque não dá para ficar só nesse nível de atacando e tentando tirar a credibilidade das pessoas que trabalham com você, como era o caso que o Paulo Figueiredo ficava tentando fazer quando ele falou, por exemplo, das fake news até das eleições americanas, em que ele ficou dizendo, repita comigo, Biden não venceu as eleições, e que não podia falar isso porque era fake news, e agora de novo atacando o jornalismo, dizendo que jornalismo faz na maior parte das vezes fanfic, sendo que ele está fazendo parte justamente daquilo que ele estava criticando, como eu já falei várias vezes aqui e em outros vídeos. Então compartilha nas tuas redes sociais, além de clicar no botão do gostei ou do não gostei, deixa aqui nos comentários a tua opinião, porque eu quero realmente saber o que você pensa sobre isso, o que você acha disso. Então comenta aqui a tua percepção, inclusive o que você viu de outras pessoas comentando, link aqui também na descrição, não só para minhas redes sociais que ficam passando aqui na tela, @GabrielMonta com 2 T's, mas também se você quiser apoiar o trabalho, apoia.c/nadasecria, ou então se você quiser se tornar um membro ou uma membra, eu vou continuar falando membro do canal, tem um botãozinho ali, seja membro no YouTube, ou então link na descrição. Obrigado para todo mundo. Agora sim, voltando ao assunto do Paulo Figueiredo Filho, mas ainda eu acho curioso, se a gente abrir, por exemplo, não recomendo que você faça isso, mas é o meu trabalho aqui de ficar verificando o que todos os portais estão falando, né? Justamente, você percebe, por exemplo, até lá no portal do Terça Livre, em que eles pegam algumas das coisas foram colocadas como se já tivesse previsto que isso fosse acontecer, tá? Que isso teria acontecido por conta de uma pressão da criadora e amiga pessoal do atual diretor do programa, a Vera Magalhães. Isso é o que tá lá naquele Terça Livre, olha isso, que isso teria sido uma pressão da Vera Magalhães depois de algumas análises feitas pelo Figueiredo que desagradavam a grande mídia e seus pupilos. Então eles compilaram ali uns tweets, um tweet da Vera Magalhães em que ela comenta sobre um desses vídeos justamente do Paulo Figueiredo, em que a Vera Magalhães disse o seguinte: como chamar esses aventureiros que resolvem se colocar em frente ao microfone, compara a Andréa Sade, que não sabe nem pronunciar o nome dela, né, com alguém investigado pelo STF. Olha que tristeza o que fizeram com o programa que eu batizei. Hoje faz 1 ano que saí. Livramento que chama? Foi isso que a Vera Magalhães comentou, e é isso que o portal Terça Livre interpretou como uma pressão da pupila da grande mídia, que desagradou a Vera Magalhães, e a Vera Magalhães, que está afastada há 1 ano do programa que ela ajudou a batizar, como ela falou, teria influência no afastamento desse cara. Eu queria entender qual é a fonte que foi usada pela pessoa que escreveu isso daqui. Qual é a fonte? Da onde que tiraram essa informação? Ou eles pegaram o tweet da Vera Magalhães e juntaram a isso porque eles queriam atacar a Vera Magalhães? E aqui eu não tô... porque eu sei que tem muita gente que discorda aqui, tem gente até que não gosta da Vera Magalhães. Mas eu só quero entender como que foi feita essa matéria aqui. Porque algumas matérias falam que foi depois daquela discussão, não que tenha ligação direta, mas depois da discussão que ele teve com a Thaís. Tem gente que fala depois de várias opiniões polêmicas, é afastado do programa. E agora, o único lugar que eu encontrei que ligava esse afastamento dele... Não, ele não foi afastado, ele foi retirado do programa 3 em 1, que ligou isso a Vera Magalhães, foi justamente o portal Terça Livre, que está tão aí envolvido entre várias coisas que você sabe, aí fake news, disseminação de fake news. O único portal que fez essa ligação e que ajuda dizendo que a Jovem Pan arrega e retira Paulo Figueiredo do 3 em 1. É um absurdo. Até um próximo. Tchau.